Sejam bem-vindos à série do 0 a 1000 captações. Sou Márcio Neri e eu te ajudo a trabalhar com captação de recursos em todas as suas fases. Iluminação pública. É possível captar recursos? Tanto é possível que eu vou te apresentar um caso do ano de 2021. Mas vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, iluminação pública. Você já pensou sobre isso? A taxa de iluminação pública que vem no seu boleto de energia todos os meses, a COSIP, em alguns estados é chamado de COSIP, é a contribuição que você tem que pagar porque as lâmpadas têm que ser trocadas, tem que haver a manutenção de toda essa iluminação. E você já pensou se todo esse custo fosse captado através de recurso federal, evitando com isso que os contribuintes pagassem por um repasse, sendo que eu tenho um recurso a ser captado, tanto federal quanto das concessionárias? Então vamos lá, né? Essa captação ela foi realizada pela Prefeitura de Macapá no ano de 2021. Essa prefeitura ela recebeu um recurso do orçamento de emenda de bancada. Poderia ter sido de emenda individual, foi de bancada, poderia ter sido de comissão, poderia ter sido de relatoria ou extra emenda. E para esse caso, para esse tema intitulado Iluminação Pública, ainda poderia esse recurso ter sido captado junto à concessionária. Existe uma regra na lei de concessão, onde as concessionárias têm que destinar uma parte dos recursos, dos valores que elas recebem para projetos como esse, por exemplo. E aí você participa no edital. Mas esse é um assunto para um outro vídeo, certo? Então, pois bem, essa prefeitura ela captou recursos para iluminação em via urbana com substituição de lâmpadas comuns por LED e braços para luminárias no município de Macapá. Poderia ter colocado inclusive os postes, ou seja, ela fez a substituição de todos os equipamentos do poste, ok? Como você viu aí, o valor que foi captado foi de R$ 5.925.612, certo? E aí você pode estar se perguntando agora, quantos postes podem ser substituídos? As lâmpadas por LED, toda a fiação, o braço, porque muda, né? Uma lâmpada de LED, você muda o braço, muda várias coisas ali, vão mudar. Então vai deixar de ter reator, então há uma série de mudanças que tem que ser feita no poste. E os postes também são vários tipos de postes, não é um só modelo de poste. Então para cada tipo de poste também muda alguns acessórios de fixação e etc. Esse cálculo ele é feito pelo engenheiro eletricista e ele vai calcular, dependendo do tipo de poste, a altura do poste. Tudo isso vai interferir no tipo de braço, qual é a lâmpada, a potência e etc e tal. Ok? Se você não tem esse profissional na sua prefeitura ou no governo do estado, não tem problema. Olha o que essa prefeitura aqui fez. Ela colocou a elaboração do projeto como parte da captação do recurso, ou seja, até 5% pode ser destinado para custear a elaboração do projeto. Essa captação ela foi cadastrada em junho de 2021. Ela foi aprovada em outubro e no mês de outubro também ela foi publicada. Ela tem que ser publicada e empenhada. Para este caso aqui, que envolve, de certo ponto, uma obra, né, uma realização de um serviço, porque a troca das lâmpadas por LED, todos os acessórios e braços dos postes, é um serviço. E como eles incluíram o projeto na própria captação de recursos, o custo com o projeto, porque tem que elaborar o projeto. Os projetos de engenharia e arquitetura eles têm um custo. Ok, então eles incluíram até 5% a portaria 424 permite. O que eles têm que fazer aqui agora, após a aprovação, empenho e publicação? Qual é o primeiro passo agora? É apresentar o quê? O processo licitatório para a contratação da empresa que vai elaborar o projeto. Nesse processo licitatório, eu tenho que ter ali um termo de referência que vai ditar as regras e o que eu quero que essa empresa faça para mim. Várias empresas vão participar e uma empresa vai ser vencedora. Então eu tenho uma empresa vencedora. Agora o que eu faço? Eu faço a adjudicação, homologação, publico e após publicado eu tenho que anexar toda a documentação ou boa parte dela na Plataforma Brasil para apreciação do concedente. Neste caso aqui é a Plataforma Brasil, mas existem diversas plataformas. O governo federal ele tem aproximadamente 100 plataformas, não existe apenas a Mais Brasil, ela é a mais conhecida. Ok, que tipo de documentos eu tenho que anexar lá desse processo licitatório? De praxe seriam as publicações realizadas, o edital de licitação, todas as atas vinculadas ao certame, os termos de adjudicação e homologação,
Há declarações expressas, declarações padronizadas dos ministérios, e alguns exigem diferente de outros, então cada ministério tem a sua sistemática, e a apresentação das consultas do TCU, SEI, SICAF, etc. Tudo isso e algo mais, dependendo do que o ministério exija. Vamos lá. Eu fiz uma captação de recursos para iluminação pública, colocando na captação de recursos a elaboração do projeto. Se eu fiz isso, agora eu tenho que contratar uma empresa para elaborar o projeto. Como é que eu contrato ela? Utilizando as leis de compras públicas. Para fazer isso, eu preciso de um termo de referência. Esse termo de referência que eu vou utilizar na primeira licitação para contratar a empresa que vai elaborar o projeto, ele tem que passar pela apreciação do concedente, no caso aqui do Ministério. Passou pela apreciação, aprovou o termo de referência, fiz a licitação. A empresa foi contratada, agora eu tenho que colocar para apreciação o processo estatório que contratou essa empresa. Aprovar o processo estatório, a empresa elabora o projeto. O projeto após pronto, eu coloco para apreciação do concedente. O concedente aprovou o projeto, agora eu vou licitar a execução. Está entendendo as etapas? São várias, não são? Pois é, licitei a execução. Agora a empresa foi contratada, agora eu coloco a apreciação, o processo licitatório da empresa que vai executar. E eu tenho que aguardar o Ministério aprovar ou não. Aprovado o processo licitatório da empresa que vai executar, agora o que acontece? Eu aguardo o desembolso do recurso por parte do Ministério. Feito o desembolso por parte do Ministério, eu faço o depósito da contrapartida. E agora sim eu posso dar ordem de serviço para a empresa iniciar os serviços. Eu acompanho toda a execução, finalizando com a prestação de contas, e está tudo bem, se der tudo certo, fizeram tudo conforme a legislação e as portarias e as sistemáticas do Ministério, graças a Deus deu tudo certo e a população foi beneficiada. Com o quê? Com a iluminação de qualidade, que vai reduzir a insegurança, que vai diminuir o vandalismo e várias outras coisas que acontecem quando não temos uma iluminação de qualidade, vai reduzir a parte dos contribuintes através do que eles pagam na conta de energia, através da contribuição à iluminação pública, vai diminuir a sua contribuição que você paga na sua conta de energia que está me assistindo. Isso é entender de captação de recursos. Sou Márcio Neri e eu te ajudo a trabalhar com captação de recursos em todas as suas fases.